Fala pessoal, voltamos e nós vamos falar agora de alinhamento de médias móveis. Eu tô uma bela para gravar hoje porque eu tô errando toda vez. Às vezes eu tô falando com vocês aqui, tô no gráfico ali, botando no gráfico, falando com vocês e pau, pau e no que eu vejo vocês estão olhando minha cara e eu mostrando coisa no gráfico. Vamos pro gráfico logo aqui. Pronto, aqui no gráfico a gente tem, a gente vai falar a respeito hoje de alinhamento de médias móveis, tá? Vamos supor que você vai fazer uma entrada de compra aqui nessa região, tá? E o mercado já fez isso aqui, cara, lindão, ó. A porra, tá com pivô aqui, com fundo aqui, vou fazer essa compra aqui. E aí quando você olha no mercado, ele tá com esse cenário aqui, ó. Média móvel de curto prazo subindo. Mediana de médio prazo subindo. Mediana de longo prazo não está subindo, mas o mercado está fazendo um pivô acima dela. Isso é um ótimo cenário para compra. Obviamente, quando você já olhou o cenário lá que vocês aprenderam, olhou no 15, olhou no 60, e aí você tem esse alinhamento, porra, cara, show de bola. E aí, eu queria trazer isso aqui para vocês hoje, porque tem um cenário que é muito importante, principalmente quando a gente tem uma abertura de mercado e uma entrada de VWAP. E aí a gente tem, por exemplo, ó, temos uma entrada de VWAP. Deixa eu achar uma entrada de VWAP que foi eficaz. Uma entrada de VWAP eficaz. Aqui, ó. Uma que não foi eficaz, mas aí a gente pergunta por que ela não foi eficaz, né? Então vamos lá. Olha as médias aqui, ó. Certo? O mercado abriu aqui querendo startar uma compra. Aqui, pela VWAP. Vale a pena fazer isso aqui? Não vale, mano. Olha aqui, ó. Olha a região que o mercado está trabalhando. Não é bom o cenário. Não tem alinhamento das médias. Pô, e se desse uma venda? Agora, se fosse aqui, ó, vamos supor que a média de 200 está aqui. Vamos colocar aqui, ó, 200 está aqui. E o mercado desse a entrada de VWAP para venda com este gap aqui, ó. Eu já explico para vocês o que é gap se você não sabe, tá? Mas com esse gap aqui, eles dão um cenário de VWAP. Senta a braga. Olha no gráfico de 15 minutos, olha no 60 minutos, olha no IBOV, faz o cálculo lá da parada. Senta a brega, velho. É show de venda. Show de venda. Você tem um alinhamento das médias. Olha como que o alinhamento das médias corre bem, ó. Por exemplo, ó, mercado, ó, não tem alinhamento das médias, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Fez isso aqui para romper. Olha a média de longo prazo. Olha a média de mediana de médio prazo. Olha a mediana de curto prazo. Tudo alinhado. Cara, esse mercado vai embora. E foi. Foi-se embora. Então, quando você tem esse alinhamento aqui, ou às vezes quando você tem esse tipo de alinhamento aqui das médias, ó, na entrada de VWAP, que você tem, ó, entrada de venda e o mercado que já deu o sinal da venda, fez o pullback aqui na VWAP para vender. Você tem essa mediana e uma distância da média de 200, possivelmente você tem até o alvo da média de 200 para entrar. Uma entrada linda. Então, assim, a sua operação ela tem que ter esse alinhamento das médias, né? Para ser bem mais efetiva, né? Às vezes vai acontecer dela não ser tão efetiva? Vai. Por quê? Pô, tem que olhar nos outros time frames, né? Não esquece que não existe só os 5 minutos. Né? Entende que é tudo uma junção de fatores, né? Não adianta às vezes você falar assim, ah, é só isso. Olha nos outros time frames. Olha lá, já aprendeu como é que você olha lá. Mas esse alinhamento das médias, cara, vai te dar um cenário formidável para você estar operando. Então, acho que aqui o capítulo não é tão longo, mas ele vai principalmente em relação à questão das médias. Mas você tem que ter esse tipo de cenário aqui para você operar, tá bom? Isso é uma das melhores condições quando você vê uma entrada de VWAP nessa região, fazendo mais ou menos isso aqui.
tá bom? A entrada de VWAP ela é uma entrada bem eficaz, mas você tem que entender, por exemplo, vamos supor que a entrada de VWAP dá num dia em que o mercado traz um gap gigantesco de baixa e ela vai te dar para venda. Porra, velho, já vem num gap gigantesco, tá com 1.500 pontos. Achar que o mercado vai cair mais é complicado. Vou explicar para você. Para você que não entende o que é um gap, é a diferença. Vocês lembram que tem leilão, né? Acho que eu já falei na aula de leilão, mas eu vou falar novamente. Então é a diferença. O gap, deixa eu até puxar para cá. O gap ele é a diferença entre o fechamento de hoje e a abertura de amanhã. Vai que no meio do caminho acontece alguma coisa, um cenário ruim, né, ou bom demais. O mercado já no leilão ele já vem precificando a abertura, aquele espaço vazio, ele é o gap, tá? Então explicando aqui bem simplista mesmo, porque eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês, tá? E aí aí você vai ter que fazer o quê? Traça lá aquele risco, vê a distância que você está da média de 200 para entender se aí você tem uma distância para o mercado correr um pouco mais, né? Às vezes você até tem um cenário aí para o mercado e aí você vai entrar melhor nessa situação. Olha o alinhamento das médias para fazer a entrada de VWAP. Seja eficaz, cara. Quando você começa a fazer isso, isso vai virando costume para você, tá bom? Pegando esse alinhamento de média, entrando nessas operações, ó, por exemplo, aqui nesses Power Breakouts, que a média de 20 já está curvada para baixo, tem uma distância da média de 200, tem alvo já traçadinho. Aqui, ó, aqui é uma entrada linda, cara. Aqui é uma entrada linda. Vai capengando? Vai capengando, mas vai embora por causa do horário. Esse aqui é um tipo de entrada maravilhosa que você pode fazer. E aí não é uma entrada que você está jogando no bicho, né? Quando você tem ó, o alinhamento das médias, ó. Nesse exato momento aqui, ó, média para baixo, média para cima, não, não, alinhou. Na hora que alinhou, meu irmão, ó, só correr para braço, né? Já deu um alvo traçado e vai embora, vai seguindo a parada, vai seguindo o jogo, né? E vai tentando conduzir da melhor maneira possível. Entende que, por exemplo, a gente tem uma ordem das médias, né? E nesse cenário, quando a gente tem uma ordem das médias, pô, é o cenário ideal para o mercado estourar, né? Por exemplo, quando você tem essa situação aqui, ó, da média de curto prazo, a mediana do médio prazo e a média de longo prazo, elas têm aqui, ó, curto, médio, longo. 1, 2, 3. Tem que ter aqui, por exemplo, aqui é um cenário bosta. Você fala, ah, tá alinhado, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó. Ah, tá alinhado, ó. Pô, mas olha onde tá a bagunceira das médias, né? Aqui você tem o alinhamento delas, ó. Aqui você tem o alinhamento delas. Tudo bem que a 200, ela tá mostrando que o preço tá lateral aí durante esse período mais longo, né? Mas aqui você tem a média de 20 trabalhando acima da 200, a média de 9 trabalhando acima da de 20. Então você tem um alinhamento em todas as tendências para o mercado poder correr. Tá? Ah, você vai comprar, por exemplo, nesse caso, você vai comprar só porque está no alinhamento da média? Não, você vai comprar porque ele te deu uma entrada. Né? Ele fez um rompimento, fez um pullback, mostrou uma entrada, tem um alinhamento da média, olhou nos outros time frames, as médias não estão te atrapalhando, tem alvo, tem isso, tem aquilo. Tenta o sabu. Mete o dedo. Não precisa ter receio. Para que você vai ter receio numa entrada dessa? Não rola, né? Então, assim, por exemplo, agora tem um cenário que é muito bom para a entrada de VWAP, que é, por exemplo, deixa eu ver, vamos ver se a gente acha aqui. Muita gente acha aqui, ó, vou te explicar a questão do gap. Vamos falar a questão do gap? Vamos supor que você, de sua casa aí, Joãozinho ou Mariazinha, que está me dando a honra de assistir o formação aqui e aprender uma profissão nova. Vamos supor que você dormiu comprado em Petrobras. A Petrobras saiu uma notícia maravilhosa. Eles acharam uma nova reserva lá no pré-sal. E a maior reserva do mundo, a maior reserva de petróleo do mundo, é barato de explorar. O mercado já vai precificar isso aí na abertura. Vai abrir com 10% de alta. E aí tu acha que você que dormiu lá, tá comprado lá com uns 50 mil papel. Você vai manter os 50 mil na abertura? Vai realizar uma parcial. Você não sabe se é uma especulação, se vai ser bom, se não vai ser, entendeu?
O mercado inteiro, quando ele trabalha num gap muito alto, qual que é a tendência natural do mercado? A primeira movimentação é ele trabalhar, não é isso que eu queria não. Quando ele trabalha com gap muito alto, a primeira tendência do mercado é ele trabalhar a correção. Aí a pessoa já pensa assim, a galera quando já nasce, já abre com gap de alta, a galera já quer entrar vendendo. Ah, vai fechar o gap. Vai, porra, mano, calma. Às vezes ele nem conseguiu precificar. Ai, desculpa de novo pelo corte. Eu tô esquecendo, pessoal, de puxar aqui pro gráfico. Eu falei coisa pra caramba pra vocês aqui. E aí vamos lá. E aí, pessoal, seguinte. E aí, por exemplo, não é porque o mercado já tá andando, né? Ou perdão, não é porque o mercado abriu em gap que você já vai lá, abriu um gap de alta, já vou entrar vendendo que ele vai fechar o gap. Espera. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, da Petro, né? Teve uns dias aqui que ela abriu em gap, Petro 4. E aí vocês vão entendendo melhor, né? Então, o que vocês vão analisar? Ó, por exemplo, abriu com gap aqui. Pô, já vai entrar comprando para fechar o gap? Não. Olha a distância aqui da média. Olha o alinhamento das médias. Olha isso aqui. Entendeu? Então, ó, isso aqui é mais para entradinha de VWAP para bater vendendo. Não é porque ela abriu no gap que você já vai entrar comprando, né? Olha aqui, ó. Olha o cenário aqui, ó. Olha a distânciazinha. Pô, pertinho, ó, 0,40. Abriu com o cenário de compra, foi-se embora. Um alinhamento de todas as médias. Ó o alinhamento, lindo. Pô, cenário top. Mas agora quando você pega, por exemplo, ó. Vamos pegar um cenário aqui que ele abre em gap, com um afastamento da média. E te dá uma entrada de VWAP. Esse dia aqui, até que deu. Abriu em gap grande, que foi... não vai entrar, né? Em cima da média não tá rodando, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui para fechamento de gaps. Aqui, ó. Por exemplo, quando você está na média de 200, porra, 1,1%. O mercado pode até tentar, não é o melhor cenário, tem cenários melhores. Você olha isso aqui, ó, isso aqui é um cenário top, ó. É um cenário top. O mercado chegou a dar, ó, VWAP aqui, ó, entrada de VWAP aqui. E aí você tem, ó, por exemplo, vai brigar com a média vai brigar com a média. Mas olha a distância que você tem aqui da abertura para a média de 200. 2,54. Olha o tamanho desse gap. 1,50 de entrada. Aqui é um bom ponto para você entrar, para você buscar um fechamento de gap. Demorou? Demorou. Quantas horas? 2 horas e 40. Mas ele foi lá buscar, inclusive foi buscar a média. Então, entende o seguinte, pessoal. Ah, olha aqui, ó, por exemplo, ó, fechou aqui, né? Mas abriu aqui. 1,61. Gap grande, né? Olha a distância que você tem da média. Quase 2%. Pô, é grande? É grande, caralho. Vai buscar o fechamento? Pode tentar buscar, ué. Dando entrada de VWAP na compra ou na venda, depende do ponto. Pode tentar buscar, né? Isso, esse afastamento da média de 200 para você entrar num fechamento de gap é maravilhoso. Claro que se ele te der a entrada de VWAP, não é porque ele está num gap que você vai entrar, tá bom? Não é porque ele está num gap de baixa que você vai entrar comprando. Não é porque ele está num gap de alta que você vai entrar vendendo. Então, isso é extremamente importante vocês terem estas condições aí de estar dando uma olhada. Aí, se você tem, por exemplo, uma entrada de venda com uma média móvel, tá pertinho da média de 200, ou ele abriu com gap de baixa, as médias estão alinhadas, pô, a VWAP vai ser muito efetiva. A VWAP vai ser muito efetiva. Então, quando você tem todo esse cenário, todo esse barengo-lengo todo aí, e aí você olha 15 minutos, 60 minutos, você olha todas as possibilidades que você tem, cara, é só o tempo de você ver o curso aqui, ver a formação, por isso que a gente chama ele de jornada formação de trader, né? Porque você não vai, espero eu que você não vai assistir isso aqui numa sentada e já vai achar que você já é um trader profissional, né? Espero que você vai sentar, assistir, aí você vai, anota suas coisas, tira suas dúvidas, e aí você vai para o mercado, e aí você vê uma coisa que eu falei aqui, você volta, assiste de novo, e assiste mais outra vez, e assiste mais outra vez. Isso aqui, pessoal,
Imagina comigo, são 9 anos de conhecimento aplicado aqui em algumas horas aqui de gravações, né? Algumas horas está dando trabalho, mas beleza. Tomara que vocês gostem, cara. E aí, então você pensa comigo. É muita coisa, é muita informação. A gente nem acabou ainda, a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Então, assim, não, já passamos da metade, então não preocupa, tá? Mas quero que vocês consigam enxergar essas grandes oportunidades quando você tem esse alinhamento da média, num gap. Isso vai trazendo, cada vez que você vai utilizando, ele vai ficando cada vez mais travado na sua cabeça, né? Eu não vou esquecer de voltar se eu for falar alguma coisa da tela, eu não vou esquecer. Tá bom? Então, assim, quando você tem todo esse alinhamento, tudo isso já esquematizado na sua cabeça, você vai entrar efetivamente numa entrada de VWAP. Você vai entrar efetivamente numa entrada, você não vai fazer cagada. Entendeu? A entrada de VWAP efetiva, ela vai dar todo dia? Não. Entenda essas particularidades da VWAP. Não é simplesmente porque a VWAP foi, voltou, bateu venda que vocês vão entrar vendendo. Entendeu? Tem que estar nesse alinhamento, tem que estar nessas regiões. Opa, tô próximo ou tô longe da média de 200? Se eu tô longe da média de 200, a entrada de VWAP está querendo me afastar mais dela ainda, complicado, né? Complicado, o mercado não tem um afastamento. Hamilton, como que eu vou entender se ele está perto ou está longe? Mede, pô. Mede um dos momentos de pico que ele corrigiu e foi até a média, mede o pico. Puxa, lembra que eu falei para vocês? Puxa lá para Nova York, para New York. Vai, tira o zoom, vai caçando. Não existe almoço de graça não, pessoal. Tem que analisar, tem que olhar para tomar o risco. Não é somente lá sentar o dedo, não. Tá bom? E aí você tá ali, ó, sentando, olhando, analisando. Isso aí é o operador, cara. Isso aí é o trader profissional mesmo. Analisa todos os time frames, analisa os derivados, entende, vê o que está rodando, toma atitude, carca o dedo. É isso, tá bom? Então, vou encerrar esse capítulo aqui. Desculpa pelo corte novamente, acho que eu estou um pouco disperso hoje. Acabei fazendo 2 capítulos hoje, tendo que editar os 2. Mas é porque eu não tenho nem tempo de gravar tudo de novo e acho que eu nem lembro, né? Que eu falei tudo. Para falar tudo de novo, lembrar eu lembro, mas falar tudo de novo, às vezes ficou tão bom, né? Mas beleza, pessoal. Voltamos aqui para o próximo capítulo. Lembrando que se você tem sua dúvida, não esquece de anotar. E eu quero dedicação de vocês, pessoal. Comprometimento de vocês de anotar, mandar o diário de vocês, tá? Isso aqui é uma nova jornada, espero que isso aqui vá mudar a vida de muitas pessoas. Espero realmente aqui, cara, que você tem grandes possibilidades aqui, tá? A gente tem grandes possibilidades aqui, mas a gente tem que entender que não vem do dia para a noite e vem em cima de muito sacrifício. Um absurdo de sacrifício, tá bom? Vamos juntando tudo. Tudo que a gente vai passando aqui, pessoal, é para vocês ir juntando, pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. E aí vocês vão conseguir traçar um trade system de vocês, traçar um modelo operacional de vocês da forma que mais convém aí, né, o psicológico de vocês. A gente vai falar aí do mapa mental do trader, tá? Já no próximo capítulo, pra gente entendendo e já sair um pouco desse modelo day trade, tentar falar um pouco mais da investimento, de trava, e a gente vai puxando já para outra área aí. Mas espero que essa parte estratégica a gente consiga já rapidamente já tá encerrando ela, tá bom? Voltamos no próximo capítulo. Grande abraço a todos, beijão no coração. Logo, logo estaremos de volta.